Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os notívagos. São 9h37 da manhã, horário Bom Retiro, nosso eterno Bom Retiro. Estamos de volta aqui, reabrindo a lojinha, né? Depois dessas férias compulsórias e não remuneradas, isso é o de menos. E estamos com um novo visual, porque nós estamos aparecendo, é um programa audiovisual. Não chega a ser educativo, mas é audiovisual, né? Eu estou novo, comprei uns óculos novos, bonitinhos, meio cool, meio azul, porque eu sou o cara mais otimista. Samuel está barbeado, eu estou aqui na Trumpland, ainda em New Jersey. Muito bom, ouvintes e espectadores agora. Samuel, bom, estava com saudades de você. Saudades, onde você está? Eu estou fazendo uma peregrinação. Estou no caminho de Santiago de Compostela, 160 quilômetros caminhados. Tive que parar na cidade de Fonsagrada para atender a nossos ouvintes e agora a nossos espectadores também. E é um prazer estar de volta com vocês. Quantos passos você precisa dar até chegar em Roma? Eu não tenho ideia, mas todos os caminhos aqui levam a Santiago de Compostela, não a Roma. Ah, não, tá bom. Você quer reescrever a história, tá bom. Nosso historiador revisionista. Porque Roma, nós temos nessa reabertura da lojinha o prazer de ter meu amigo e esse grande amigo do povo judeu, Diogo Mainardi, conectados com o Diogo. Ele rompeu a palavra, porque ele é um vagabundo aposentado, mas realmente não pôde dizer não à minha súplica para ser nosso convidado nessa volta. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Diogo. Por enquanto nós vamos falar rapidinho, nós dois. Cada um vai fazer seu rápido pronunciamento à galáxia, antes da gente dar o palco para o nosso querido Diogo. Bem, muita coisa aconteceu nas últimas 3 semanas. Como sempre, cada dia é um dia perdido num podcast como o nosso. O que eu tenho a dizer muito rápido, eu acho que Israel ainda não internalizou as famosas mudanças tectônicas que estão acontecendo além de suas fronteiras. As fronteiras, digamos, do Estado de Israel de 48, que está acontecendo em Gaza, o que aconteceu nas últimas semanas no Oriente Médio, né? Especialmente com essa visita do Trump. Nós temos esse contraste incrível. De um lado, a reabilitação da Síria, e Israel cada vez mais, eu vou usar o termo direto, marginalizado, e não só entre os suspeitos habituais, mas mesmo sentindo a impaciência fora, inclusive em Washington, o governo Trump, impaciente com as ações do governo de Israel, sabe? Existe uma falta de clareza estratégica e moral de Israel nesse momento, mas como eu disse, ainda não foi internalizado tudo o que está acontecendo. A única referência histórica, aí eu passo a bola para o meu querido historiador Samuel, se vamos ter um processo em Israel, talvez que lembre vagamente, a única referência histórica que eu tenho é 82, quando a sociedade civil de Israel se movimentou de forma muito ostensiva e vigorosa, especialmente depois do que aconteceu em Sabra e Shatila, na invasão ali dos campos palestinos, os massacres praticados pelas falanges, em função dessa crise humanitária crescente em Gaza e da falta de clareza estratégica de Israel sobre o que fazer. Pronto, já dei meu pitaco, Rafael. Você quer, Samuel, desculpa. O Rafael está me atrapalhando. Vocês com esses nomes divinos aí de Deus, né? Caio, primeiro eu queria observar que o termo que você usou de internalização, eu acho que está mal colocado, porque não é uma questão de o governo israelense entender o que está acontecendo, e sim a forma como eles estão reagindo ao que está acontecendo. Eu não tenho dúvida nenhuma que eles têm absoluta consciência da gravidade
do que está acontecendo, e nós temos o exemplo histórico também em termos de pressão sobre o governo das consequências da guerra do Yom Kippur, praticamente 10 anos antes do que aconteceu no Líbano. Então temos mais de um paralelo para tentar analisar o que acontece hoje, e ao longo dessas semanas que nós tivemos afastados, talvez o mais importante seja o fato de que pouca coisa mudou. Então, Trump veio para o Oriente Médio, fez uma série de acordos que provavelmente vão representar contratos multibilionários de dólares de fornecimentos de armas. O Irã continua intransigente em relação às negociações do seu programa nuclear, não houve nenhum avanço. Em relação à guerra entre a Ucrânia e a Rússia, nós vemos cada vez uma outra informação, mas na prática houve uma troca de prisioneiros, mas pouco mais que isso. Então eu tenho a impressão de que Israel está dentro de um padrão, por mais trágico que ele seja, de que não tem nada de muito significativo acontecendo para mudar essa situação. As coisas continuam a acontecer no mesmo ritmo que estavam acontecendo, e dentro desse padrão que, como você colocou muito bem, falta a ele uma clareza estratégica. O grande evento mais recente foram as declarações do general da reserva Yair Golan, o novo líder da esquerda que unificou o Partido Trabalhista e o Meretz, e que declarou numa entrevista que Israel está matando bebês na faixa de Gaza. Isso gerou um furor. Ele tentou... Por hobby, eu uso a palavra matando os bebês por hobby. Por hobby, exato. Um absurdo total, e ele tentou depois se corrigir, dizendo o governo está fazendo isso e não os heróicos soldados de Israel, mas aí... Consertar uma declaração dessa é sempre muito complicado. Isso reflete a expectativa de um processo eleitoral em Israel, certamente. A esquerda sempre ajuda o Netanyahu nessas horas, né? Podia ficar de boca calada. Escuta, eu vou evitar algo sem precedentes nesse programa. Não teremos agora tréplica, quadrutréplica, nada, porque nós vamos querer dar... Deixa o Diogo falar, né? Ele é nosso convidado, ele vai ficar assistindo o nosso papo aqui, né? Nosso papo bíblico aqui, talmúdico, de perguntas e respostas. Tal. Escuta, então, eu conheço o Diogo de longa data, é meu amigo do povo judeu, amigo de Israel. Então, muito obrigado, Diogo, estou muito feliz. Obrigado a vocês. De você estar conosco aqui. Em Roma, de férias, eu estou do lado do gueto. O gueto está aqui, ó. A propósito de Romaria, Samuel. Boa. Aliás, só uma observação, não tem praticamente judeus nesse trajeto. Eu encontrei um australiano e uma menina argentina que o avô dela era judeu, mas ela já não é. Fora isso, só eu e o nosso compatriota, o correligionário, que está presente em todas as cruzes nas igrejas de todo o trajeto. Falando em correligionário, consegui falar a palavra inteirinha sem tropeçar, estou de parabéns. Escuta, Diogo, antes de mais nada, para quem não... Eu não vou te apresentar, eu acho até meio obsceno explicar quem é o Diogo, mas Diogo é um dos maiores jornalistas brasileiros, escritor, um grande polemista, né? Preguiçoso como polemista hoje em dia. Vamos ver que ele vai famoso ex-jornalista. Ex-jornalista, né? Nós somos assim. Eu sou meio viciado, né? Eu estava fora do par e voltei aqui para fazer o levante. Nossa. Diogo, antes de mais nada, é muito curioso, você, para quem não sabe, que você nos conte o cordão umbilical, em sentido quase literal, da família Maynard com Israel. Para quem não sabe a história dos teus pais. Que cordão umbilical é esse? Pré-cordão umbilical. Eu fui concebido em Israel. Fui concebido num kibbutz em Israel, no norte de Israel, nas colinas ali de Golã. E porque minha mãe
tinha fascínio pelo sionismo socialista israelense e, cansada do casamento com meu pai, se mandou para Israel. Ele foi atrás, junto com meu irmão, que estudou hebraico no kibbutz. Ele colhia bananas, ela trabalhava na cozinha, ficou grávida de mim. E pouco antes do parto, eles foram embora para a Espanha porque as condições para um parto normal ali eram muito complicadas. E foi a experiência mais importante, acho, da vida de ambos. Eles me transmitiram esse legado. Eu não participei passivamente desse período, mas foi muito importante na vida deles. E eu, como disse o Caio, sempre debochando de mim, sionista goi, estou muito preocupado com a atual situação, ao contrário do que disse o Samuel. Acho que as coisas mudaram, sim, sem mudar, elas mudaram. E entendo quando o Caio diz que é preciso internalizar essa mudança, porque o Caio se refere não a mudanças no governo israelense, da sociedade israelense. Está na hora da sociedade israelense reagir, está refém dos interesses políticos mesquinhos do Netanyahu, e acho que chegou o momento de se rebelar a essa passividade e reagir a isso, porque eu fui um defensor entusiasmado da invasão de Gaza. Sempre imaginei que fosse desencadear essa invasão uma abertura para uma nova fase nessa história trágica. Quando o nosso Manhattan Connection acabou, a gente tinha assistido há pouco tempo à morte do Sinwar. Eu falei, opa, esse é o momento certo para refazer essa relação aqui. Israel precisa oferecer aos palestinos algum tipo de alternativa ao Hamas. Não existe a solução de exterminar o Hamas. É preciso exterminar sim, mas exterminar oferecendo uma alternativa a ele. E não foi o que aconteceu e não é o que está acontecendo. Me preocupa tanto com a tragédia humanitária em Gaza, mas me preocupa talvez ainda mais a incapacidade de estabelecer algum tipo de vínculo, algum tipo de negociação, algum tipo de diálogo com a autoridade palestina na Cisjordânia. Porque você não oferecendo aos palestinos uma saída, o próprio Israel se coloca num beco sem saída. E me preocupa muito em relação ao futuro, não militarmente, mas Hamas a essa altura é bem menos do que era antes da guerra, felizmente. Eles não têm mais o governo na mão, não têm mais o poderio militar que tinham, não tem mais as lideranças. O objetivo primário da guerra contra o Hamas foi atingido. Não foi uma simples retaliação, foi realmente um desmembramento, um esfacelamento do Hamas, que ocorreu em grande parte. Agora é preciso, do jeito que eu vejo a coisa, dar um passo sucessivo. E esse passo sucessivo é isso aí, uma indignação da sociedade israelense que prepare o terreno para uma negociação numa posição de força. Israel vai perder essa posição de força daqui a pouco. Neste momento ainda tem. Pode ditar as regras para uma reorganização, um rearranjo da região. Minha preocupação é essa. Eu te perguntaria, Diogo, você com o conhecimento que você tem de eventos ao redor do mundo, ao longo da história, se você acredita que existe possibilidade de se opor a esse governo, que é um governo que foi eleito porque
a maior parte da sociedade israelense sofreu uma guinada à direita, especialmente depois da segunda intifada. Nós temos agora o fato de que a maior parte das vítimas, ou praticamente todas as vítimas que viviam no entorno de Gaza, os outros são os participantes daquela festa da Nova que vieram de todo Israel, mas os habitantes da região eram aqueles que sempre estiveram mais engajados na proposta de convivência com os palestinos. E quando nós ouvimos hoje as pesquisas de opinião pública em Israel, nós temos uma percepção muito ampla de que a mudança do status quo e um eventual avanço em direção a uma alternativa para os palestinos representaria uma ameaça a partir da Cisjordânia nos moldes do que foi essa ameaça vinda da faixa de Gaza. Então, como fazer essa mudança? Quanto a sociedade civil consegue se articular num país democrático para obrigar o governo a fazer essa mudança quando nós temos uma percepção hoje que é muito mais baseada nos conceitos de segurança do que era no período anterior. Justamente sem abdicar esses conceitos de segurança, essas garantias de segurança que devem prever intervenção estrangeira, uma faixa territorial de proteção, um monte sem fantasias de que nada mais vai acontecer, de que a relação pode ser pacificada de agora em diante, sem cair nessa armadilha oposta de achar que a questão pode ser resolvida com belas palavras e bons propósitos. Não, acho que todas as medidas de segurança devem ser garantidas, devem ser exigidas. Quando eu digo oferecer uma solução aos palestinos, não é vamos dar um Estado aos palestinos, não é isso, não é tão simples assim. Vamos criar uma situação em que Israel seja protegida e isolada e, ao mesmo tempo, tenha a possibilidade de empurrar o problema para a mão deles. A ocupação de Gaza, por exemplo, já foi tentada também. Você sabe disso, você é historiador, você sabe que isso, já passamos por isso e não deu certo, tanto que Israel foi embora. Tentar novamente a ocupação de Gaza e fazer a mesma coisa em uma boa parte da Cisjordânia, como está sendo feito agora, inviabilizando qualquer tipo de vida cotidiana para os palestinos, também não é uma solução. Acho que tem que ser uma solução forte, de uma posição de força, que garanta todo tipo de segurança, sem esquecer o que aconteceu no passado, sem apagar o passado. O judeu é especialista em não apagar o passado, em relembrar o passado. Acho que é fundamental relembrar o passado. Mas, relembrando o passado, tentar articular uma solução forte, isolada, mas que ponha o problema na mão dos próprios palestinos, sem ter que bombardear diariamente como estão fazendo. Encontram um líder terrorista num hospital de Khan Yunis e jogam a bomba e matam 70. Neste momento, fazia sentido, logo depois dos atentados terroristas, isso fazia sentido. Agora, imaginar um êxodo dos palestinos ou continuar jogando bomba para matar um terrorista de nível médio, não funciona, não pode funcionar. Diogo, Israel teve ganhos estratégicos importantes depois do 7 de outubro, depois daquela horrível falha de inteligência, do trauma. De imagem também, né? De imagem, né? Teve os ataques contra o Hezbollah, foram bem-sucedidos. Os ataques contra o Irã foram bem-sucedidos. Agora, a ironia é o custo dessa vitória estratégica que fez com que
entre os aliados de ocasião, de conveniência de Israel no mundo árabe, especialmente a Arábia Saudita, os potentados do Golfo Pérsico, os donos de avião presenteados por Trump, etc., houve uma perda da urgência como o Irã como uma grande ameaça nuclear. Então, uma dessas mudanças tectônicas que nós estamos vendo agora é essa disposição do governo Trump para negociar com o Irã um novo acordo nuclear para inquietar, profunda inquietação de Israel, que de repente está vendo que talvez o Trump tenha melhores amigos na região do que Netanyahu e Israel. Ele está melhor hoje em dia com o Erdogan, da Turquia, e obviamente, como sempre, com o príncipe Salman, da Arábia Saudita. Inclusive, Israel há um temor que ele acabe negociando um acordo com o Irã até pior do que o acordo que foi negociado com Obama. O que você está vendo adiante? Eu sei que é uma pergunta para profeta, mas você é aqueles profetas que nunca teve medo de errar nas suas previsões. O que você vê adiante? Não tem medo de errar nesse caso. Não tem nenhum medo de errar nesse caso. O Trump é essencialmente corrupto. Então, o que você pode esperar dele é que ele sempre vai ceder à corrupção. A oferta de dinheiro e de negócios para ele é prioritária e ele vai continuar fazendo isso. Israel, que não vai comprar o Trump, tem um problema, porque não tem essa mesma arma na mão de jogar um 747 na mão dele, com torneira de ouro. E o Trump é perigoso porque ele pode ir para um lado ou para o outro, mas Israel não pode depender do Trump dessa maneira. Tem que tomar iniciativa. Quando eu dizia, Samuel, que Israel tem que negociar de uma posição de força, é exatamente isso. É tomar iniciativas. É ter a coragem, neste momento, de dar uma guinada. Eu entendo quando você diz que as coisas estão exatamente como estavam antes. Mas passou muito tempo. E a situação em Gaza não é mais a mesma que era antes. E existe uma chance, existe uma oportunidade para uma guinada, ou existiria uma oportunidade para uma guinada se o governo israelense não fosse refém de pequenos partidos e do medo de enfrentar eleições do Netanyahu, porque embora haja bastante silêncio em Israel, a gente sabe que todas as pesquisas mostram que o governo não resistiria a eleições. Então existe um medo enorme de uma renovação política, alguma renovação, alguma fragmentação diferente da que existe hoje. E é uma situação, é uma oportunidade que está se perdendo, que vai se perder. Trágica para os habitantes de Gaza e que vai custar caro para Israel no futuro. Como é que você está vendo a partir da Europa o posicionamento da Europa em relação a esse conflito e a outros conflitos que ocorrem ao redor do mundo? Eu estive conversando com muita gente ao longo dessas semanas por aqui, pessoas que em princípio não têm absolutamente nenhum vínculo com a questão, e eu fiquei surpreso com dois aspectos. Ou as pessoas não têm ideia do que está acontecendo, me pediam para dar aulas sobre o que acontece no Oriente Médio, ou ao contrário, gente que tinha posições muito enfáticas, e a maioria delas quase que obviamente muito anti-israelenses, em muitos casos totalmente anti-sionistas. Você que está na Itália, que hoje tem um governo à direita, que compartilha de posições de outros países na Europa, como você vê a capacidade ou dificuldade da União Europeia de se posicionar em relação ao que está acontecendo? Eu acho que na União Europeia raciocinam mais ou menos como eu estou raciocinando hoje. Quer dizer, o pogrom do dia 7 deu uma vantagem moral enorme para Israel, mas à medida que o tempo passa, essa vantagem se esvai. Neste momento já não existe mais. Existe a urgência de agir de alguma maneira para
deter Israel e obrigar Israel a tomar alguma iniciativa que não seja essa do bombardeio indiscriminado ou da ocupação de Gaza. Acho que há uma grande preocupação legítima em relação a isso. Acho que a urgência se dá inclusive por causa disso. Os países europeus não têm uma posição errada neste momento. Todos eles apoiaram a resposta israelense e agora esperam algo mais. Algo que um regime democrático, livre, em que há discordância, em que há debate como o israelense, que se ofereça algo diferente do que foi feito até este momento, porque a situação mudou no campo de batalha, mudou, e agora o tempo passou também. Acho que existe, essa necessidade existe. Eu sou preocupadíssimo com a explosão do antissemitismo que ocorreu nos últimos anos. É uma questão que me toca intelectualmente, pessoalmente, humanamente, mas neste momento a melhor resposta que pode ser dada não é a defesa corporativa da causa judaica, enfrentar a questão de maneira aberta e criativa. Israel precisa oferecer soluções diferentes. Eu vou fazer que nem lembra o Lucas, eu ficava frito com o horário, né? Estou ficando frito com o horário aqui. Então vou fazer duas perguntas assim, chumbo grosso, né? Depois o Samuel faz. A minha primeira é o seguinte: Diogo, você viveu arbítrio, censura sobre o lulopetismo no Brasil. Você sabe o valor da livre expressão. Então minha primeira pergunta é o seguinte: qual é a fronteira entre livre expressão e antissemitismo? Estamos vendo isso nos Estados Unidos, com as ações do governo Trump contra a estrutura corporativa acadêmica, sabe? Ele punindo as universidades em nome do combate ao antissemitismo. Como você está vendo isso hoje em dia? E a segunda pergunta, eu tinha feito essa pergunta já antes nesse programa, quando Pedro Doria foi nosso convidado, que é o seguinte: você acha que o Lula é antissemita? As duas perguntas, pode chumbo grosso nas duas. Lula é antissemita, sim, e ele raciocina numa lógica de ligação com países que têm um histórico antissemita. Eu acho que ele tem muito mais afinidade com o Irã do que com qualquer país democrático e Israel em particular. Ele sempre vai pender para a condenação de Israel, e neste caso a gente tem visto, né? Quer dizer, que o Lula abraçando o Putin uma semana atrás, é uma demonstração tão escandalosa de que os princípios dele não são os princípios que guiam um mundo livre, ocidental, democrático. Ele como Trump, também é um homem de negócios. Ele também é corrupto. Ao contrário do Trump, ele chegou a ser preso por causa disso. E a cabecinha dele funciona desse jeito também. Funciona com a negociação rasteira. E acho que a lógica do bazar tem muito mais a ver com ele do que a lógica do mercado financeiro, por exemplo, para citar esses dois chavões, árabe e judaico. Entendemos a brincadeira. E a outra pergunta, que era a primeira, na verdade? Eu acho que o limite tem de ser testado o tempo todo e tem de ser revisto o tempo todo. Quando é uma manifestação de estudante, tem de ser permitida, autorizada, tolerada, até quando beira o mau gosto. Mas é evidente que quando você começa a impedir um garoto judeu de entrar na sala de aula, isso tem de ser cerceado, tende a haver algum tipo de repressão para impedir esse tipo de movimento. Que as universidades não tenham feito isso
as coloca sob uma culpa severa. Agora, é uma culpa que tem que ser... Não se resolve da maneira que está sendo resolvido, obviamente, pelo Trump, com um ataque despropositado e um achaque nojento como que está sendo feito, porque ali tem um objetivo diferente. Ele está usando o antissemitismo em proveito próprio. E isso é odioso também. Ele está usando o antissemitismo, que explodiu nas universidades, para atacar quem se opõe a ele. E aí não dá, é inaceitável, absolutamente inaceitável o que ele faz com Harvard, etc. A pressão é saudável, a pressão contra as universidades é saudável, porque o que aconteceu é grave. O antissemitismo não pode ser tolerado, nem minimamente. Mas você também não pode usar o Estado, o poder do Estado, o dinheiro do Estado para perseguir o teu opositor, como está sendo feito, mesmo sob o pretexto do combate ao antissemitismo. Últimas perguntas, Samuel. Como você acredita que pode se, ou se você acredita que se pode prever alguma mudança mais ampla no sistema político internacional como um todo? Eu assumo que nós tivemos um movimento pendular de tendência à direita nos últimos anos como uma reação. Você acredita que nós podemos vislumbrar uma reação contrária, que o que está acontecendo hoje vai levar a uma reação que traga a maior parte dos eleitores, de alguma forma, de volta para o centro? Vai haver uma reação, não sei se vem para o centro. Que vai haver uma reação, vai, não há a menor dúvida. A gente já viu nas eleições na Austrália, no Canadá, em todas as pesquisas de opinião, há uma reação no mundo inteiro aos abusos trumpistas, e isso vai continuar. Vai facilitar a vida do Lula, por exemplo. Para o Brasil é uma má notícia. Mas eu acho que, no caso de Israel, por exemplo, depende só dos israelenses. Eu acho que não chega até o Trump. Acho que se os israelenses reagissem de maneira ordenada e pacífica ao próprio governo, isso faria muito bem a Israel, faria muito bem a imagem do país, faria muito bem a comunidade hebraica, os judeus, o mundo inteiro. Acho que é importante mostrar sempre que Israel tem mais vozes, que não é um país autoritário como os que o cercam, os que querem destruí-lo. Israel tem uma multiplicidade de vozes, de anseios, de opiniões, e admite isso e discute isso abertamente. Acho que seria muito positivo para Israel. Mas, Diogo, talvez essa tua colocação seja um reflexo de algo que representa a incapacidade de Israel de se apresentar de forma efetiva perante o mundo. Porque eu moro praticamente 6 meses por ano em Israel, e ao longo dos últimos mais de 2 anos, nos sábados estive em manifestações populares que acontecem todas as semanas nas grandes cidades de Israel. Então isso que você está propondo vem acontecendo com regularidade ao longo de 2 anos, e mesmo dentro da sociedade israelense está se discutindo o que mais teria que ser feito para que isso fosse mais efetivo. Está se falando de uma rebeldia civil. Sem dúvida, mas eu cito o caso do Netanyahu com o golpe na justiça que ele tentou fazer. Exatamente. E os foram todos para a rua. E foi muito eficaz a reação. É isso que eu esperaria, quer dizer, que houvesse uma voz
que unificasse todas essas pequenas manifestações, médias manifestações, mas que pudesse, sabe, a gente está do mesmo lado, a gente quer que os reféns sejam... mas as vozes mais fortes... Poucos reféns que sobreviveram sejam libertados. Todos nós queremos que Israel pare de guerrear, né, que possa viver pacificamente, crescer economicamente, enriquecer. Não é... Mas o campo Israel é muito mais, não é tanto esquerda e direita nesse caso, mas é o campo pró-Netanyahu e anti-Netanyahu, e a voz mais forte da oposição que desponta é do Bennett, que é o ex-primeiro-ministro, que não é uma pombinha, mas é uma pessoa que não está manchado. Mas é importante que não seja, é importante que não seja. Claro. Senão Por isso que ele é a voz mais forte e não a do Golan. Escuta, a geisha atrás de mim está me dando ordens, eu não mando na minha geisha ali atrás, ela que dá ordens para a gente dar uma acelerada. O seguinte, nesse finalzinho do Levante, a gente dá umas dicas, né? Então, antes de você dar uma dica, o Samuel dar uma dica, eu queria que o Diogo, na sua romaria, ou em Veneza, desse uma dica judaica sobre Itália, sobre Roma, sobre Veneza, qualquer Museu dica. Hebraico, aqui, Museu Hebraico, está aqui do meu lado, são 2.000 anos de história, ali, contidos no mesmo prédio. Tá vendo? Curto e grosso. Bem, dá você a primeira dica. Você tem alguma dica, Samuel? Olha, eu, infelizmente, como eu mencionei para vocês, não tem muito de judaísmo por aqui onde eu estou caminhando, mas eu vou dar uma dica completamente anti-judaica. Eu acabei de sair das Astúrias e entrar na Galícia, e o pulpo à la gallega é o prato local em praticamente todos os botecos que a gente passa, e para quem não é kasher, eu recomendo vivamente. Bem, um dos meus objetivos na vida, que eu acho que eu nunca vou concretizar, é converter. O Diogo já é um goi sionista do meu coração querido. Jamais vou converter o Diogo a gostar de São Paulo outra vez. A cidade natal é impossível. É uma causa perdida, totalmente perdida. E eu estou indo cada vez mais para São Paulo. Na minha última viagem, a minha dica não é sofisticada, é culinária. A Veiga Filho, em Genópolis, é uma rua cada vez mais judaica. E eu conheci o Mickey. Eu morei lá. Eu morei na Veiga Filho. Rapaz. Então, eu já tinha dado uma dica, fico dando dica, é tudo jabá que eu faço, né? Ou nunca eu vou comer, eu dou uma dica, mas não como de graça. Eu fui comer no Mickey, que é um restaurante kasher na Rua Veiga Filho, do Marcelo Kaufmann. Então, uma dica culinária ali do nosso Junópolis, né? E de Jonópolis, tal, etc. Como chama o restaurante? Mickey. Ah, o Mickey. Eu entendi Mico e pensei comigo mesmo. Porra, você vai estragar meu jabá. Você não vai ganhar comida lá. Você não vai ganhar comida. Fica falando mal. Comida Mico não dá certo. A minha fonética é muito ruim. Vou tomar bronca da geisha aqui atrás depois. Miki. Mickey. Mico você acabou de dar agora. O Mickey não é um mico. Tá bom. É um bom. Você é o diretor de marketing agora do Escuta. Então vamos rápido, assim, o Diogo vai ficar com a gente até esse último minuto. Não podemos deixar de dar os prêmios. Eu sou sempre otimista, eu quero dar um prêmio bacana. O meu Bom Retiro, hoje, vai ser para minha querida cidade de Tenafly, que fica quase do lado da minha. Eu sempre gostei de Tenafly, comer bagel em Tenafly, que é a cidade do último refém libertado, o Alexander, que é cidadão americano, e a cidade mobilizada totalmente desde que ele foi sequestrado em 7 de outubro. Foi um negócio maravilhoso. O dia que ele foi libertado, o Alexander, a cidade estava ali na praça principal, todo mundo, prefeito, a escola não abriu naquele dia, o high school, para todo mundo ir na praça, tinha telão para acompanhar a libertação. Então, meu Bom Retiro vai para Tenafly, aqui no Jersey, e meu mau retiro foram para todos os idiotas que vaiaram a Yuval Rafael no Eurovisão. Eu sei que o Diogo ficou a madrugada inteira assistindo o Eurovisão. É evidente. Mas, pô, vaiar uma sobrevivente do Nova é de lascar. Não dá, realmente. Para todo mundo que vaiou o Yuval Rafael, eu estou pouco me lixando para a votação, para o Eurovisão, mas não dá para vaiar uma sobrevivente de um pogrom, como diz o Diogo. Esses são meus prêmios.
Ok, eu vou dar o mau retiro na mesma linha para a votação dos países no Eurovisão, que mostra que há uma cisão total entre a opinião pública e o que representam provavelmente os interesses políticos dos países que estão envolvidos. A dissonância entre o voto popular e o voto que os países têm direito mostra que não há absolutamente nenhuma coerência entre as duas posições. Então, mau retiro para quem transformou o Eurovisão numa votação política. Temos dito, temos falado, fomos vistos, né? Fomos flagrados aí. Escuta, foi um prazer estar com o Diogo. Caio. Prazer estar novamente com o Diogo e o prazer novamente estar com o Samuel. Bem-vindo, Rafael, nosso novo editor. E agora, Diogo, cameraman. E Diogo, cuidado com o efeito perverso de sucesso. Se você deu certo aqui, você vai ser convocado pelas massas. Vai ser uma votação Eurovisão. Vai ser uma votação tipo Eurovisão. O meu desempenho foi tão extraordinário que eu merecia todas as vaias recebidas durante a Eurovisão. Foi um prazer enorme ter você aqui conosco. Obrigado, Samuel. Então, a gente volta a semana que vem. Bom trabalho para vocês. Bate Eu canal, não invejo vocês. Não tem inveja. Bom mesmo, minha boa dica, meu bom retiro é: parem de trabalhar. Tá vendo? Nós gostamos muito do que nós fazemos. Vou dar um ótimo retiro para você, mais do que um bom retiro. Então, é isso. Até semana que vem, pessoal. Tchau. Obrigado, até a próxima semana. O podcast Levante é uma produção da Stand With Us Brasil. Captação e edição, Rafael Burman. Direção e finalização, Dinho Lima. Identidade visual, Camila S. Kuckerman.